Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinada a bala em Marcos Freire. Rapaz é encontrado morto a tiros em Matriz da Luz. 2 jovens assassinados a bala no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 14 assassinatos no estado, foram 14 homicídios de ontem para hoje. 7 crimes ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.456 homicídios, sendo 1.364 no interior e 1.092 no Grande Recife. Senhores estão lembrados daquele tiroteio que aconteceu no último sábado na rua Professor José Brandão, em Boa Viagem. Uma troca de tiros envolvendo o oficial da PM José Dinamérico Barbosa da Silva Filho, residente na rua Maristela no Pina, e o agente penitenciário Ricardo de Queiroz Costa, residente na rua José Derval Chaves, em Boa Viagem. Eles discutiram, sacaram as armas e trocaram tiros. Os 2 ficaram feridos, 3 outras pessoas também, e 2 outras morreram nessa troca de tiros, 2 pessoas atingidas por balas perdidas. Cláudio Bandeira de Melo, sobrinho, que tinha 57 anos, morava na rua Paleante da Câmara, lá em Boa Viagem, e Ekel de Castro Pires, 64 anos de idade. Esses 2 foram atingidos por balas perdidas. Entre os feridos estava George Mauro de Carvalho Vasconcelos. Este George faleceu ontem no Hospital da Restauração, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu ontem pela manhã. Portanto, o resultado dessa troca de tiros lá em Boa Viagem, 3 pessoas atingidas por balas perdidas, 3 pessoas morreram. O caso continua sendo investigado pela polícia. Antes de ontem também teve um crime na rua Marquês de Abrantes, no bairro de Campo Grande. 3 homens, se dizendo policiais, invadiram uma casa na rua Marquês de Abrantes, em Campo Grande, e balearam 2 pessoas. Antônio de Pádua da Silva Rocha, de 26 anos, e Kevin Nascimento Alves de Moura, 19 anos. Os 2 foram socorridos no Hospital da Restauração, onde o Antônio de Pádua da Silva Rocha não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E ontem, Kevin Nascimento Alves de Moura também não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Entre os envolvidos, um deles foi preso em flagrante, o Edinaldo Batista de Almeida Filho, conhecido por Boda, 24 anos de idade. E a polícia está tentando localizar 2 outros suspeitos, identificados como Divalbson Lopes da Conceição, conhecido por Chocolate, e Maio Alberto Ramos Carneiro, conhecido por Queco. Leandro Francisco de Oliveira, com 24 anos de idade, residente na estrada do Barbalho, na Iputinga. Ele foi brutalmente espancado antes de ontem, deu entrada no Hospital da Restauração, espancado por desconhecidos. Nós divulgamos ontem, e ontem mesmo o Leandro Francisco de Oliveira, não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Atenção às pessoas de bom coração, às pessoas também bom de saúde, né? Uma amiga da gente, uma amiga nossa, está precisando de sangue urgentemente. Patrícia da Costa, ela está necessitando de qualquer tipo de sangue. Os interessados em ajudá-la devem procurar o Hemato, que fica na rua Dom Bosco, pertinho da Praça Chora Menino, na Boa Vista. Portanto, amigos e amigas, vamos ajudar a Patrícia Costa a fazer essa doação a ela. Está precisando de sangue, qualquer tipo pode ser. Os interessados devem procurar o Hemato, que fica na rua Dom Bosco, pertinho da Praça Chora Menino, no bairro da Boa Vista. A estudante Ana Karine Carvalho Rangel, de 23 anos de idade, aliás, completou ontem 23 anos de idade, residente na rua Padre Cícero, no centro, em Santa Cruz da Baixa Verde. Ela trafegava de motocicleta ontem à tarde com uma amiga na garupa, Aline Maria de Medeiros. De repente, surgiu
na rua Manuel da Cruz, lá em Santa Cruz, o ex-companheiro da Aline, o Jonathan Diniz Barbosa, de 27 anos de idade, policial militar, conhecido por Barata, discutiu com ela, mandou que a colega saísse do local e daí, durante a confusão, ele sacou o revólver e meteu bala. Acabou assassinando a ex-companheira estudante Ana Karine Carvalho Rangel, de 23 anos de idade. Foi o aniversário dela, o presente de aniversário ontem, foi a morte. E ele, o policial, depois em seguida se entregou na polícia. Alexandre de Oliveira Martins, o jovem com 19 anos, residente no sítio Posses, zona rural em Caruaru, ali no Alto do Moura. Ele morreu baleado durante um confronto com PMs do 4º Batalhão, lá mesmo no sítio. Ele ainda chegou a ser levado para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. O jovem Bruno da Silva Alves, de 18 anos de idade, residente na 2ª travessa da rua Barão de Buíque, em Brejo da Madre de Deus. Ele foi assassinado com facada no pescoço na rua José Mariano, lá em Brejo da Madre de Deus, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do HR as recepcionistas Martinelli, de 2 Unidos, Raíssa, Janaína Ramos, Andréa Maria, de 2 Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta Dan Lúcia, Janaína Otília, esposa de Will da Bomba Metério, e também Eliane, filha de Geni, e Nego, de Nova Descoberta. Na emergência clínica de plantão, Melaine Amaga e a Índia de Rio Doce. Jovem assassinada a bala em Marcos Freire. Rapaz encontrado morto a tiros em Matriz da Luz. 2 jovens assassinados a tiros na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinhos aqui na Rádio Jornal, Tiago e Marconi no estacionamento 2 Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe, pertinho da Casa da Cultura. No Pina estão Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. O subtenente PM Cândido e o amigo Brivaldo. No Beco do S, no Bode, no Pina, Marcelo do Mercadinho, Cristina, Zé do Peixe, Mônica Serrote, Mãe Rosinha, caçadora de cestas básicas, e a turma do Sindicato de AI, além de Catarina, meio metro de língua. A turma do Campol, o presidente Paiva e o diretor Luiz Carlos, o popular Tatu. No Jardim Atlântico Olinda estão lá Irapuã Bezerra, Igor da Arca de Noé, Fernando Corretor, o comissário Sodré, Barra Pesada, lotado na delegacia de Casa Amarela, e Acílio na primeira etapa do Rio Doce. Os irmãos Léo Barbosa e Edivan Barbosa estão em Aldeia Camaragibe, Douglas do IML e os amigos dele Cícero Bocão e Moisés de Candeias. No Janga, pertinho do Zebra Society, Marcelo Davó no bar. Ele é amigo de Sérgio, popular Chico. Pessoa da barraca Bom Jesus na Várzea, amigo de Marilene do Big Bom Preço de Casa Forte, Caixa 5. No córrego do Sargento, na linha do tiro, Bruno Pizza. Sargento Edgelson está na Vila Militar, em Pau Amarelo Paulista. Wagner Rodrigues da Silva, um rapaz com 32 anos de idade. Ele é detento do presídio de Itaquitinga e foi agredido a golpes de faca lá no presídio por um outro detento, Fabiano José Batista, de 33 anos. Fabiano foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante. O Wagner Rodrigues da Silva foi socorrido no hospital local, removido por Miguel Arraes em Paulista, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Lucas Nascimento de Lima, com 26 anos, residente na 5ª Travessa, Taumaturgo, sobrinho, no bairro São Sebastião, em Bezerros. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, e o suspeito do crime, um cara conhecido pelo vulgo de Muganga. A motivação é desconhecida e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Luiz Carlos da Silva, de 34 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no loteamento Santa Ana, em Buenos Aires, no interior do estado, num crime de autoria e motivos não informados. Bruno da Silva Alves, um jovem com 18 anos, residente em Brejo da Madre de Deus, ele foi brutalmente espancado lá em Brejo, no sítio Langures. Estava internado no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Na rua Franklin Távora, no bairro de Campo Grande, um ônibus atropelou e matou um rapaz que trafegava de motocicleta.
A vítima ainda não foi identificada, estava trajando uma camisa da logomarca da Prefeitura da cidade do Recife. De acordo com informações, ele estava trabalhando pertinho do local onde morreu. O corpo foi encaminhado ao IML. Um outro motoqueiro ficou ferido ao ser atingido por uma linha de cerol na Avenida Agamenon Magalhães, em Campo Grande. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Os aniversariantes de hoje, de sexta-feira, Josias, ele está completando 19 anos de idade. Josias é neto de Zezé, taxista do Pina. O ex-jogador de futebol Tião, que fez história em Pernambuco, nosso Tião está aniversariando e a festa será amanhã, claro, com distanciamento social, será na ladeira do Saputi, com a presença dos amigos dele, também ex-jogadores de futebol, Marcel, Nilson, Miro, Paulo Porco, Figueroa, Djanilson, Miro já falamos, e também Dão, que é irmão de Jadir, ex-Santa Cruz, que mora em Pau Amarelo Paulista. Os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando os sargentos Oscar Batista de Andrade, o cabo Manuel Felipe Santiago e a pensionista Antonieta Guedes Machado. Quem também está aniversariando hoje é Luchine Laura Rita da Silva. Luchine, ela é filha do Tenente Lupécio Nunes, presidente da MERP-PMBM. Edivaldo Mendes de Souza, de 40 anos de idade, e a companheira dele, Valdenira de Melo Araújo Souza, de 40 anos, sofreram uma tentativa de assalto pertinho da residência deles. Eles estavam num carro na rua José Lopes da Silva, no bairro São Pedro, em Belo Jardim, no Agreste do Estado. 2 ladrões num outro veículo tentaram assaltar o casal. E aí, o resultado é que os caras meteram bala, pois o Edinaldo arrastou o carro e aí ele foi atingido e socorrido no hospital local. Josivaldo Felipe de Melo, com 36 anos de idade, a companheira dele, Maria Fernanda Dias, de 28 anos, e o filho do casal, um garoto de 10 anos, eles trafegavam de motocicleta pela rua Santa Cecília, no Engenho Piderã, em Pojuca, quando foram baleados por marginais. Tentativa de assalto. Os suspeitos, inclusive um casal, José Romero da Silva, de 37 anos, e Rosileide Maria da Silva, 34 anos. Esse casal foi preso em flagrante logo em seguida. As vítimas, o Josivaldo Felipe de Melo, a esposa, Maria Fernanda Dias, e o filho de 10 anos, foram socorridos na unidade de pronto atendimento, a UPA, lá de Ipojuca. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. A turma ligada lá no Big Bom Preço de Casa Forte, inclusive Samuel e Marilene, que é do Caixa 5. Gil do Depósito, na antiga Rua da Petita, em Água Fria. A turma do Córrego de Genipapo, Lisboa, o Touro, presidente do Vampiro, vice-serpa. Nosso primo Fernando, sargento PM Fernando, João Batista, Joãozinho, Zenon e Vadinho do Bar, o Vado Lobo Solitário, na Rua Popular, lá no Córrego, Nenete e a família, inclusive os filhos André e Alexandre. A rapaziada da CTTU sempre ligada aqui na Jornal, o pessoal que cuida do trânsito do Recife, João Vitor, Paraíso do Vale, Mirinho do Sindicato da categoria, Alexandre Belezal, que inclusive está de quarentena, e o gerente-geral da CTTU, Fabiano Ferraz. Tem também Nilza e Maurício do setor administrativo. Tony está lá na Guabiraba com a esposa Isabela e toda a família. E o pai de Tony, Nino Guaracheira, e a esposa Ronilda, na Rua da Harmonia, Casa Amarela. O tricolor Demis Faixa está na Rua da Carolina, no Alto Santa Isabel. Um homem de 32 anos foi detido na rodovia BR-232, no Curado, zona oeste do Recife. Os policiais rodoviários federais identificaram que o carro que ele dirigia, um Doblô prata, teria sido produto de roubo. O suspeito e o veículo foram levados para a central de plantões da capital, em Campo Grande. Adenilson Xavier de Andrade, 29 anos, foi encontrado morto na residência dele no bairro Santo Afonso, em São Bento do Una, no Agreste do Estado. A polícia está investigando o caso. Jefferson Felipe Cordeiro Dias, de 26 anos, residente na Rua Berenice Angelina Rena, que fica em Jaboatão dos Guararapes, deu entrada na emergência do HR bastante machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados.
Washington Nielson da Silva Santana, 33 anos, residente na rua Frei Manuel Calado, no bairro de Areias, foi agredido a facadas por um desconhecido e socorrido na emergência do HR. Pablo da Silva Ramos, 18 anos de idade, residente na rua do Juriquiti, em Peixinhos, Olinda, deu entrada numa HR com hematomas, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos também não informados. Também vítima de agressão, espancamento, deu entrada no HR Davi Moraes de Oliveira, 42 anos, que mora na rua Santa Leopoldina, no bairro do Ibura. Autoria e os motivos também são ignorados. Abraçando os nossos queridos operadores, os amigos Big Alves, Guto César, que está entrando de férias a partir de hoje. Chaveirinho está de férias, vai voltando. Camutang, Edilson, Carlos Santos, Isaac e o nosso Aldo Leite comandando aqui o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz encontrado morto a tiros em Matriz da Luz. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto com disparos de arma de fogo no Engenho General, na estrada de Matriz da Luz, em São Lourenço da Mata, num crime de autoria e motivos desconhecidos também, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Jovem assassinada a bala em Marcos Freire. Edilene Maria da Silva, uma jovem com 22 anos de idade, residente no estado da Paraíba. Ela foi assassinada com disparos de arma de fogo dentro de um barraco de uma vizinha dela, na rua Vera Cruz, pertinho da lombada eletrônica de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos. No momento, ela estava sendo tatuada por um rapaz que correu no momento juntamente com a vizinha da vítima. Edilene morava na Paraíba, mas como ela tinha uma casa em um correr de quartos no local, sempre passava o final de semana. Na casa dela, a polícia encontrou droga. O corpo de Edilene Maria da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! 2 jovens assassinados a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Vitor Márcio da Silva e um outro jovem que não conduzia nenhum documento que o identificasse. O jovem, desconhecido com cerca de 25 anos, foram assassinados com disparos de arma de fogo dentro de uma casa no Engenho Maçangana, no Cabo de Santo Agostinho. Homens que entraram na casa pela porta dos fundos, invadiram a residência e cometeram duplo homicídio. E no local, segundo informações, funciona uma boca de fumo. E é justamente essa linha de investigação da polícia: duplo homicídio ligado às drogas. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, a verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.